Agora passo para o senhor Pedro Diniz. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que eu sou um mineiro distante, mas estando em Belo Horizonte, eu fiz questão de participar, até estou um dia a mais aqui para participar dessa audiência, porque, como disse o colega ali, que eu acho que o meu caminho está indo bem parecido, vou perder os cabelos se tudo continuar como está, que Minas já deu vários exemplos para o Brasil, de proposições que ganharam o Congresso Nacional e mudaram os rumos dessa nação. E o que é uma nação se não é o cidadão que nós estamos criando hoje? Essa é a grande atenção que temos que ter. Nós não estamos aqui cuidando de pai, de mãe, nós estamos, no fundo, preparando a próxima geração, que vai estar aí sentado, que vai estar aqui no meu lugar, lutando por outros direitos. Então, esse é o meu foco. E fico muito feliz de ver aqui os mineiros, né, trazendo a contribuição, que eu conheço o doutor Noronha via o movimento que a gente faz nas redes sociais, mas o dado que ele apresenta aqui, talvez eu não tenha tido atenção às publicações dele, mas é algo que já passou pela minha cabeça de pai dolorido, né? Falou, olha, isso é caso médico, né? Mas nunca havia nem manifestado, porque tem horas que você pensa assim, não, isso é coisa da sua cabeça de muito criativo, né? Mas, assim, eu gostaria que todos, né, a promotora aqui, ouvisse o que tem a dizer e contasse com a BPI, Associação Brasileira de Igualdade Parental. Eu conheço praticamente todos os movimentos no Brasil, e, realmente, o pessoal de Minas tem um destaque. Trabalham com seriedade, as colocações são sempre muito pertinentes e, no meu caso, agora, surpreendentes. Então, assim, eu, um pai que viva 2 anos e meio numa luta desenfreada, neurótica, em relação a isso, eu gostaria de referendar, indicar que sejam ouvidos. Eles são muito bem conceituados no Brasil inteiro. E digo isso porque o que for feito aqui pode resvalar para as outras famílias, outros estados, né? E o meu objetivo é de, voltando para o estado que eu adotei, que é Goiás, levar essa experiência dessa audiência pública por lá. Sentado ali, eu pensei, não, eu vou parar em Uberlândia e vou procurar a Câmara dos Vereadores de Uberlândia, levar essa ideia, né? Porque não adianta ficarmos criando até material para a mídia, mas de uma maneira talvez muito superficial, que é o caso foi para a profissão repórter, né? Nós precisamos, sim, aprofundar, estudar mesmo essa questão. Agora, da fala do Alexandre, que foi assim emotiva e é o que me toca muito mais, né? Eu também ando pensando muito, e pela minha experiência, que o maior problema está lá no judiciário mesmo. Existe todo o problema da falta de estrutura das promotorias, das defensorias, delegacias de proteção de criança e adolescente, às vezes não tem chip para dar um telefonema, né? Então, penso que precisa-se fazer um movimento de várias frentes parlamentares, aquela que vai provocar a promotoria, né? Vai fazer uma lei que amplie a qualidade e o número de promotores e defensores, ou então que vai um deputado que encampe a ideia de buscar que sejam contratados aqueles defensores que já estão concursados e não foram chamados, né? Isso eu comecei a provocar lá em Goiás. Enfim, o nosso problema está lá no judiciário. E no judiciário, nós somos um país que tem as melhores leis, a melhor Constituição, então a nossa cultura é essa, né? Tudo vira lei, tem que virar lei, né? E quem julga é o juiz. Ontem mesmo teve um juiz do Rio Grande do Sul que ele pegou a lei da 227, né? E rasgou, mesmo.
né? Aí fico pensando, o que a gente pode fazer contra uma pessoa dessa? E fui dormir pensando assim, né? Falei, pô, o que fazer? Aí amanheci com uma ideia que também, às vezes, pode parecer estúpida, ou sei lá, né? Mas se nós trabalhássemos a ideia de que os juízes, principalmente da área de família, né, porque o que trata de bem e patrimônio, isso a gente recupera, né? Não é tão problemático, vamos dizer assim, né? Mas da área de família, que estão mexendo com vidas, e as vidas que vão construir esse país, que estamos aqui hoje trabalhando por eles, né? E se eles fossem imputados a casos graves, que o meu processo, acredito que o do Alexandre também tem vários desafios, né? Fossem obrigados a fazer uma retratação pública. Essa é a minha pergunta. Será que valeríamos investir nessa posição? Porque, infelizmente, o juiz é igual ao juiz de futebol. O goleiro não foi bem, o técnico teve problema, o massagista faltou lá, o massageol, sei lá, mas quem paga a conta do jogo é o juiz. Porque fez isso, deixou de contemplar aquele outro, né? E, no caso aqui, é o juiz. Se a defensoria não pôde trabalhar, se a promotoria não fez o serviço que deveria fazer, se a psicologia forense, que, né, não tem, às vezes, profissional à altura, né, para fazer uma análise, não tem tempo suficiente, mas nós vamos lá no juiz. Então, se ele se sente, como te diz, opa, talvez eu teria que fazer uma retratação pública nesses casos, nesse caso aqui, acho que ele colocaria, assim, a mão na consciência, pediria para conversar mais com o pai, ou com a mãe, ou com o vizinho, ele investiria um pouco mais, pensando na sua carreira e na sua integridade, né, profissional. Então, minha pergunta é essa, e parabenizo demais, né, nós mineiros, e vamos espalhar essa iniciativa ao Brasil, e reforço aqui que deem voz sempre à BIP. Muito obrigado. Só queria abrir um parênteses aqui com relação ao que o Pedro Diniz ele disse com relação aos juízes e com relação à reparação, a uma reparação pública, né? Uma retratação. Bom, fazer uma forma análoga aqui. Isso também venho pensando algumas questões já há um tempo. Se partirmos do pressuposto que há uma possibilidade de uma decisão errônea, da mesma forma que quando um policial ele comete um erro na rua, ele é automaticamente suspenso durante um determinado tempo, para que seja averiguado, até mesmo para preservar esse policial. Eu pensaria também que, em casos evidentes de um erro ou de uma negativa injustificada da aplicação da lei, talvez o CNJ, talvez o Tribunal de Justiça, possa suspender durante um tempo as atividades deste juiz, até que seja comprovada essa situação. Claro que isso vai causar, eu falando aqui agora, causa uma situação muito complexa, porque a questão da falta de juízes, da questão da dificuldade do judiciário, mas aqui é apenas uma suposição, apenas um argumento, de que eu acho que, se há uma possibilidade de erro, da mesma forma que é contemplada a outros funcionários públicos, eu acho que caberia também ao magistrado, num erro evidente, que ele seja suspenso também, para que seja averiguada essa situação. Mas é apenas uma possibilidade, apenas um argumento para levar aqui a questão da discussão.